Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma transmissão aqui no canal Conexões e Crenças. Vamos criando aqui estabelecendo a nossa rotina, né, de leituras. Nessa primeira semana que nós estamos aqui ao vivo na Twitch, a gente estabelecendo aqui todas as segundas, quartas e sextas pela manhã. Hoje acabei iniciando aqui às 10, né? A leitura da nossa Bíblia Peshitta. Bom dia aí, Clima Digital. Obrigado aí pela parceria, bem-vindo aí à nossa transmissão. E hoje a gente vai dar continuidade aqui à leitura da Bíblia Peshitta, ainda nessa rotina. Em breve a gente vai trazer algumas novidades aqui no canal, né? Então, para a gente começar, queria agradecer aí a presença de todos, agradecer aqueles que estão assistindo aqui também o material depois no nosso canal no YouTube, né? O link está aqui, né? Conexões e Crenças no YouTube. Também sigam a gente aqui no Instagram, então siga lá, se inscreva no canal, dê o seu joinha, né? E nos acompanhe e nos ajude a divulgar também, né? O propósito do canal, como já falei nos outros vídeos, é a gente estudar, né? Trazer conhecimento com base na questão da espiritualidade e de outros temas aí que orbitam questões da espiritualidade, né? Da metafísica, como eu gosto de dizer. Então é isso. Novamente, siga lá Clima Digital também, né? @Clima Digital no Instagram, no climadigital.com.br, também no site deles, que é nosso parceiro da parte de backstage aqui. Então, se estiver precisando também de um parceiro, fale com eles, né? E é isso. Vamos nessa, né? Vamos parar de enrolar aqui, né? E vamos à nossa leitura, tá bom? Eu tenho feito, né, a leitura da Peshitta por capítulo, né? Obviamente pela ordem, né? A cada parte aqui do capítulo, a cada grupo assim de versículos, eu vou parando, fazendo alguns comentários, vou trazendo um pouco do meu pensamento, né? Da minha análise, da minha opinião também. Então, novamente, né? Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer nada fiel a nenhuma religião, a nenhuma doutrina, né? Claro que os conhecimentos eles são baseados na religião e no meu caso na doutrina espírita. A minha ideia aqui não é desconstruir nada, mas eu também tenho o meu pensamento, também tenho a minha forma de enxergar as coisas e é isso que eu procuro trazer aqui. E o canal está sempre aberto a todos trazerem também, darem suas opiniões, fazendo seus comentários e suas sugestões, ok? Então vamos lá. A gente está no livro de Gênesis, né? No capítulo 18. Nós paramos aqui, fomos até o 17 na leitura anterior, e agora a gente vai começar o capítulo 18. O que fala o capítulo 18? O capítulo 18 começa a falar sobre Isaac, né? O filho prometido por Deus a Abraão. Tá? Então, vamos lá. Depois Maria apareceu a ele nos carvalhais de Manre, enquanto ele estava assentado à entrada da tenda no pleno calor do dia. Ao levantar os seus olhos e ver, eis que havia 3 homens de pé junto a ele, e ao vê-los correu desde a entrada da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Então disse: Ó Maria, se eu encontrei graça aos teus olhos, não passes diante de teu servo. Pegarei um pouco de água, para que lavem os vossos pés, e tenhas descanso debaixo da árvore. E pegai um bocado de pão, para que obtenhais novas forças. Depois prosseguireis, porque por isso vós passastes pelo vosso servo. Então eles disseram: assim será feito conforme disseste. Em seguida se apressou Abraão e, correndo à tenda onde estava Sara, disse-lhe: prepara depressa 3 medidas de farinha, seleta a massa e faça bolos.
Correndo também ao rebanho, Abraão tomou um novilho tenro e gordo e deu-o a um criado para que se apressasse a prepará-lo. Tomando depois manteiga, leite e o novilho que tinha preparado, colocou diante deles, e ele permaneceu junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então eles perguntaram: Onde está Sara, tua esposa? E ele replicou: Eis que ela está na tenda. E ele lhe disse: Certamente retornarei a ti no próximo ano, por esse tempo, e Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara estava por detrás da tenda escutando. Abraão e Sara eram anciãos de idade avançada, e o costume das mulheres já havia cessado para Sara. Portanto, Sara riu em secreto e disse: Depois de haver envelhecido, terei o vigor juvenil, sendo meu senhor tão idoso? Então disse Maria a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Realmente eu conceberei depois que envelheci? Há algo demasiadamente difícil para Maria? Retornarei a ti no próximo ano por esse tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Mas Sara negou, porque temeu e disse: Eu não ri. Mas ele disse: Não é assim que tu riste. Abraão. Oi. Olha que a mamãe é flor. Ah, que legal. Eu quero ficar com o papai um pouquinho. Fica um pouquinho com a mamãe, que o papai está lendo aqui, filho. Depois Férias, gente. Férias. Papai, com o papai, com o papai. Então deixa esse negócio com a mamãe. Mas não vou usar ele comigo. Não, mas não pode fazer barulho aqui, que o papai tá Vem cá, meu amor. falando aqui na televisão. O papai tá falando na televisão. Vai um pouco com a mamãe? É? Com o papai. Ai, meu Deus do céu. Férias escolares, gente. Um pouquinho. Mas ó, sem fazer barulho, tá? Sem fazer barulho. Eu quero fazer barulho. Não, aí não dá, né, filho? Aí também é demais. Vai com a mamãe. Então vai com a mamãe. Vai lá. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe. Só um minutinho. Vou dar uma parada aqui só. Perdão. Difícil. Férias escolares. Mas vai. Logo logo a gente entra no ritmo. Beleza. Então voltamos. Depois a gente se vira aí nos cortes. Eu nem sei onde é que eu tava aqui. Não, vamos lá. A gente tinha terminado aqui o versículo 15. Capítulo 18. Então Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, né? Depois aqueles homens, levantando-se dali, dirigiram-se para Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os, e disse Maria: Eu ocultarei de meu servo Abraão o que eu farei. O que eu farei? Foi uma pergunta, né? Eu ocultarei do meu servo Abraão o que eu farei? Porque Abraão chegará a ser uma nação grande e numerosa, e todas as nações da terra serão benditas nele. Porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos e a sua casa após ele, para que permaneçam nos caminhos de Maria, para praticar o direito e a justiça, porque Maria cumprirá a Abraão aquilo que ele falou a seu respeito. Então disse Maria: Ó clamor de Sodoma e Gomorra tem chegado a mim, e em grande medida se têm agravado os seus pecados. Descerei e verei se eles têm praticado exatamente conforme o clamor que diante de mim chegou, e se não, eu saberei. Os homens partiram dali e se dirigiram a Sodoma, embora Abraão tenha permanecido de pé diante de Maria. Então Abraão se aproximou e disse: Com a mesma ira, tu destruirás os justos com os pecadores? Se dentro da cidade houver 50 justos, com a mesma ira, tu destruirias e não perdoarias o lugar por amor dos 50 justos que há nele? Longe de ti fazer tal coisa, que mates do mesmo modo o inocente com o culpado. Longe de ti o juiz de toda a terra. Tal juízo não se faça. Então disse Maria: Se dentro da cidade de Sodoma eu encontrar 50 justos por causa deles, eu perdoarei todo o lugar. Em seguida respondeu Abraão, dizendo:
Eis que, embora eu seja pó e cinza, comecei a falar diante de Maria. Se faltaram 5 dos 50 justos por causa desses 5, tu destruirias toda a cidade? E ele replicou: Se eu encontrar ali 45, não a destruirei. Então Abraão insistiu: E se encontrarem ali 40? Ele replicou: Se encontrar ali 40, não a destruirei. Novamente disse: Não te desagrades, Maria, pois falarei. E se encontrarem ali 30? Ele disse: Não a destruiria se encontrar ali 30. Em seguida disse Abraão: Eis que eu me atrevi a falar diante de Maria. E caso se encontrar ali 20? Ele respondeu: Por causa dos 20, não a destruiria. De novo disse Abraão: Somente esta vez falarei, e não te desagrades, Maria. E se encontrarem ali 10? E ele disse: Por causa dos 10, não a destruiria. E partiu Maria depois que terminou de falar com Abraão, e Abraão retornou para o seu local. É interessante, né? A gente percebe em alguns momentos da Bíblia essa repetição de texto, né? Se encontrar 40, se encontrar 50, se encontrar 40, se encontrar 30, se encontrar 20. É muito repetitivo, algumas coisas são muito repetitivas, né? Eu entendo que esse texto foi escrito há muitos anos, né? E o entendimento naquela época era um entendimento diferente, então talvez por isso essa repetição fosse tão importante, né? Mas isso muitas vezes deixa o texto enfadonho, né? E talvez por isso tantas pessoas acabam se afastando do estudo, né? Do texto bíblico, porque passa a ser cansativo, né? E repetitivo em alguns momentos, né? Enfim, entendo também que depende da percepção e do conhecimento de cada um. Então aqui Deus conversa aqui com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então ele falou: se tiver 10 bons, eu não destruo a cidade. Quer dizer, não tinha ninguém que prestava lá, de fato, né? Então, Lote é visitado por 2 anjos. Capítulo 19. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, enquanto Lote estava na entrada de Sodoma. Ao vê-los, Lote se levantou para encontrá-los e se prostrou com seu rosto em terra. E disse: Meus senhores, eu vos peço, ide à casa do vosso servo e pernoitai, e lavai vossos pés, e levantai cedo e parti para o vosso caminho. Mas eles responderam: Não, pernoitaremos na rua. Contudo, Lote insistiu muito com eles e voltaram com ele. E entraram em sua casa. E lhes preparou um banquete e fez pães ázimos para eles, e eles comeram. Mas eles ainda não tinham deitado, e os homens da vila, os homens de Sodoma, o povo inteiro, desde os jovens até os velhos, cercaram a casa. Chamando a Lote, disseram a ele: Onde estão os homens que de noite vieram a ti? Traga-os fora para que tenhamos relações com eles. Então saiu Lote a eles à entrada e cerrou a porta atrás de si. Lote disse a eles: Meus irmãos, não cometam tal maldade. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conhecem homem, e eu as trarei para vós, e fazei a elas como melhor vos pareça, contanto que não façam nada a estes homens, posto que se refugiaram debaixo de meu teto. Mas eles exclamaram: Vai para lá, e disseram ainda: Este veio habitar conosco, e ele deseja nos julgar as causas. Agora a ti trataremos pior do que a eles. Mas Lote contendeu fortemente com os homens que vieram para arrombar a porta. E os homens, estendendo as suas mãos, trouxeram Lote junto a eles em casa e fecharam a porta. Entretanto, os homens que estavam na entrada da casa, desde o menor até o maior, foram feridos com clarões de luz, de maneira que se cansavam tentando achar a porta. Interessante, né? Porque Lote tentou proteger os anjos, né? E o povo queria destruí-los. Lote chegou a oferecer as filhas, né? Para que os homens ali, aquele povo, se acalmassem, mas eles queriam destruir os anjos, né? Os anjos apressam Lote para que escape. Então depois os homens perguntaram a Lote: O que tu fazes aqui? Faze sair deste local a teus genros, filhos e a tuas filhas, e quem quer que tenhas na cidade, porque iremos destruir esse local. E seu clamor tem subido diante de Maria, por isso Maria nos enviou para destruí-lo. E saindo Lote, falou com seus genros que haviam se casado com suas filhas, dizendo-lhes: Levantai, saí deste lugar, porque será destruído por Maria. Mas a seus genros parecia que ele estava zombando. Ao permanecer compelindo
os anjos a Lote lhe diziam: levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejam consumidos pelos pecados da cidade. Mas como Lote demorava, os anjos seguraram pela sua mão, pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, perguntando, porquanto Maria teve compaixão dele. E fazendo sair, puseram-no fora da cidade. E quando eles os levaram para fora, disseram a ele: salva a ti mesmo, não vires tuas costas, nem te detenhas em toda a planície. Foge para o monte, para que não venhas a perecer. Então disse Lote a eles: meus senhores, eu vos peço, eis que o teu servo tem encontrado graça aos teus olhos e tens tido para comigo muita misericórdia, salvando a minha vida. Mas eu não poderei fugir para o monte para que não me alcance o mal e eu morra. Eis ali aquela aldeia está próxima para fugir para lá. Além disso, ela é pequena. Permita-me que eu fuja para lá. Eis que ela é pequena e ali poderei sobreviver. Então lhe respondeu: eis que também isto te considerei. Eu não irei destruir a aldeia que falaste. Apressa-te a fugir para lá, porque nada poderei fazer até que chegueis ali. Por isso chamou-se o nome da vila Tzar. Sodoma e Gomorra são destruídas. E o sol saiu sobre a terra quando Lote chegou a Tzar. Então Maria fez descer sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo desde o céu da parte de Maria, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, e a todos os habitantes da região e tudo aquilo que brotava na terra. Mas a esposa de Lote, tendo virado para trás, transformou-se em uma coluna de sal. Levantando-se, Abraão cedo pela manhã, foi ao local onde havia estado diante de Maria. E ao dirigir a vista para Sodoma e Gomorra e para toda a região da planície, olhou e eis que uma fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Sucedeu que quando Alá destruiu as cidades da planície, Alá lembrou a Abraão e fez sair a Lote do meio da destruição quando transtornou as cidades nas quais Lote vivia. Então, as cidades foram destruídas, Deus salvou ali Lote, a mulher e as 2 filhas. A mulher acabou se transformando numa coluna de sal, porque ela olhou para trás e os anjos tinham falado que não era para fazer isso, que era para ir embora, e ela acabou se transformando ali em sal, né? As filhas de Lote concebem a Moabe e Ben-Ami. Depois subiu Lote desde Tzar e habitou no monte, e ele e suas 2 filhas com ele, pois temia viver em Tzar. Ele e as suas 2 filhas habitaram em uma caverna. Sucedeu que a mais velha disse à menor: eis que nosso pai já é velho, e homem não há no país que tenha relação conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, daremos a nosso pai vinho e deitemos com ele para preservar a descendência a nosso pai. E naquela noite dera a beber vinho a seu pai, e veio a mais velha e deitou com seu pai. Mas ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no dia seguinte que a mais velha disse à menor: eis que à noite eu deitei com meu pai, também façamos ele beber vinho essa noite, então tu entrarás e deita-te com ele, assim preservaremos descendência a nosso pai. Também naquela noite elas fizeram seu pai beber vinho, e foi a menor e deitou com ele, mas ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Lote conceberam de seu próprio pai. Então a mais velha deu à luz um filho, a quem ela pôs o nome de Moabe, a qual é o pai dos moabitas até hoje. Depois a menor deu à luz a um filho, a quem ela pôs o nome de Ben-Ami, o qual é o pai dos amonitas até hoje. Bom, é no mínimo esquisito isso, né? Elas se deitarem com o pai para dar continuidade ali à descendência, né? A gente fica sem saber se realmente é uma figura de linguagem, se é realmente algo que efetivamente aconteceu, né? Então é esquisito, né? É esquisito. Mas enfim, é o que está aqui, né? Cada um faça a sua compreensão do jeito que achar melhor. Vamos em frente. Capítulo 20. Conflito entre Abraão e Abimeleque. Havendo partido Abraão rumo à terra do sul, habitou entre Requem e Gadar.
E habitou Abraão em Gadar. E disse Abraão a respeito de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gadar, enviou e tomou Sara. Mas veio Alará a Abimeleque de noite num sonho e disse a ele: por causa da mulher que tomaste, eis que tu és um homem morto, porque ela é mulher deste homem. Mas Abimeleque não tocara nela. Então disse Abimeleque: ó Maria, tu matas mesmo um povo inocente? Eis que ele disse: ela é minha irmã. E ela também disse: ele é meu irmão. A integridade do meu coração e com a pureza das minhas mãos fiz isso. Então disse ele a ele Alará no sonho: também eu sei que fizeste isso na integridade do teu coração. Certamente eu tenho te impedido para não pecares contra mim. Por isso não te deixei tocá-lo. Agora faze retornar a mulher ao marido, porque ele é profeta, e ele orará por ti para que vivas. Mas se tu não devolveres, sabe que morrerás irremediavelmente, tu e todos os teus. E levantou-se Abimeleque, cedo pela manhã, chamou todos os seus servos, relatou todas as suas coisas a seus ouvidos. E os homens sentiram muito medo. Em seguida, chamando Abimeleque e Abraão, disse a ele: o que eu fiz contigo? E em que pequei contra ti, que fizeste vir sobre mim e sobre o meu reino um pecado tão grande? Coisas que não se devem fazer fizeste comigo. Além disso, disse Abimeleque a Abraão: o que tu viste que fizeste isso? Respondeu Abraão: porque eu pensei, talvez não haja temor de Alará neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Mas verdadeiramente ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e a tomei como esposa. Aconteceu que quando Alará me fez sair da casa de meu pai, eu disse a ela: este é o favor que me farás, em todo lugar aonde formos, tu dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Tomou Abimeleque ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Devolveu a ele sua mulher Sara. Depois disse Abimeleque a Abraão: eis que a minha terra está diante de ti, onde te pareça melhor habita. Depois disse a Sara: eis que eu dei 1000 moedas de prata ao teu irmão, e eis que também é entregue por ti, para te redimir à vista de todo o meu povo, e por tudo que foste reprovada por mim. Então Abraão orou a Alará e sarou Alará a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, e teve filhos. Porque Maria havia fechado completamente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Continuando aqui. Isaque, o filho da promessa. Capítulo 21. E Maria se lembrou de Sara, conforme ele disse, e fez Maria por Sara como havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz um filho que Abraão, na sua velhice, ao tempo que Alará havia dito. E pôs Abraão o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu e que Sara deu à luz. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque no 8º dia, conforme Alará lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então disse Sara: este dia Alará me deu grande regozijo. Todos que ouvirem isso se regozijarão comigo. E acrescentou: quem diria para Abraão que Sara amamentaria filhos? Que na sua velhice eu lhe dei um filho. Crescendo o menino, foi desmamado, e no dia em que foi desmamado, Isaque fez a Abraão um banquete. Abraão expulsa Agar e Ismael. Mas viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, havia dado à luz para Abraão, caçoava, e disse a Abraão: por que o filho desta criada não herdará junto com meu filho Isaque? Expulsa essa criada e seu filho. Por causa de seu filho, o assunto pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão. Mas disse Alará a Abraão: não seja desagradável aos teus olhos sobre o jovem e tua criada. Ouve a voz de Sara em tudo que disser a ti, porque em Isaque te será chamada descendência. O filho da criada também farei uma grande nação,
porquanto é de tua descendência. E Abraão se levantou cedo pela manhã, tomou pão e um odre de água e deu a Agar, e colocou sobre o seu ombro, e deu também ao menino. Depois a despediu, e ela foi, mas ela se perdeu no deserto de Beceba. Quando acabou a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi e sentou-se de frente à distância de um tiro de arco, porque disse, para que eu não veja a morte do menino. E sentando-se de frente, levantou a sua voz e chorou. Mas ouviu Alahá a voz do menino e chamou o anjo de Alahá a Agar desde o céu, dizendo a ela, o que tens, Agar? Não temas, porque Alahá ouviu a voz do menino no lugar onde estava. Ergue-te, toma o menino e sustenta-o com a tua mão, que farei dele uma grande nação. E abriu Alahá os olhos dela, e ela viu um poço de águas, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E estava Alahá com ele, com o menino, o qual cresceu e habitou no deserto de Parã, aprendendo o manejo do arco no deserto de Parã. Depois sua mãe tomou da terra do Egito uma mulher para ele. Juramento entre Abraão e Abimeleque. Então, até aqui a gente percebeu que nasceu, né, o Isaac, o Abraão expulsou a Agar e o outro filho, o Ismael, que devia ter uns 13 anos na época, a pedido da Sara e com o aval, né, de Deus aqui. E Deus prometeu que de Ismael também iria nascer uma grande nação. Versículo 22. E aconteceu naquela época que Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, disseram a Abraão, Alahá é contigo em tudo que tu fazes. E agora jura para mim, aqui por Alahá, não me enganarás nem a minha família, nem a minha descendência, mas conforme a bondade com que te tratei, tratarás a mim e a terra na qual tens habitado. E respondeu Abraão, eu juro, mas Abraão censurou Abimeleque por causa da questão de um poço de água que cavaram os servos de Abraão, o qual lhe tomaram os servos de Abimeleque. E respondeu Abimeleque, não sei quem fez tal coisa, nem tu me havias comunicado, nem eu ouvi senão hoje. Então, tomando Abraão ovelhas e bois, deu a Abimeleque. Os dois estabeleceram um pacto. E apartou Abraão 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão, o que significam estes 7 cordeiros que tens apartado do rebanho? E respondeu, são 7 cordeiros que tomarás de minhas mãos para que me seja por testemunha que eu cavei este poço. Por isso, chamou ao lugar Beersheba, porque ali foi onde os dois fizeram o juramento. Fizeram assim um pacto em Beersheba, e jurou Abimeleque e Ficol, chefe de seu exército, levantando-se, retornaram à terra dos filisteus. Depois plantou Abraão um bosque em Beersheba e invocou ali o nome de Maria Alahá, das terras das eternidades. E habitou Abraão durante muito tempo na terra dos filisteus. Bom, vamos lá. Vou pegar mais um capítulo aqui. Alá aprova Abraão. Capítulo 22. Depois destas coisas, sucedeu que Alá pôs Abraão à prova, dizendo a ele, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse a ele, toma o teu filho Isaque, teu único, a quem amas, e vá à terra dos amorreus. Ali o ofereça como oferta queimada sobre um dos montes que eu direi a ti. Levantando-se Abraão cedo pela manhã, albardou o seu jumento, tomou 2 de seus moços consigo, e Isaque seu filho, e rachou madeiras para a oferta queimada. E levantou e foi ao lugar que Alá lhe indicara. Ao terceiro dia ergueu Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus moços, esperai aqui junto ao jumento. Eu e o jovem iremos até lá, e adoraremos e voltaremos para vós. Então Abraão, havendo tomado a lenha para a oferta queimada, colocou sobre seu filho Isaque. E tomando o fogo e a faca em sua mão, foram os dois juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai, Pai? E ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque disse a ele,
Eis aqui o fogo e as madeiras, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E respondeu Abraão: Alahá proverá para si o cordeiro para o sacrifício queimado, meu filho. E foram os dois juntos. Ao chegar no lugar que Alahá lhe havia indicado, erigiu ali Abraão um altar e colocou em ordem a madeira, amarrou Isaque, seu filho, e colocou sobre o altar sobre a lenha. Depois esticou sua mão a Abraão, tomou a faca para degolar seu filho. Mas o anjo de Alahá o chamou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse a ele: Não estenda a tua mão sobre o jovem, não faça a ele coisa alguma, porque agora tu tens demonstrado que tu tens o temor de Alahá, já que tu não me recusaste teu filho, o teu único. Então Abraão, erguendo os seus olhos, viu, e eis que um cordeiro estava preso pelos seus chifres em um ramo. E foi Abraão e tomou o cordeiro e o ofereceu como sacrifício queimado no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Mariá Nirse, como se diz até hoje: neste monte Mariá proverá. E o anjo de Alahá chamou a Abraão desde o céu, segunda vez, dizendo: Eis que jurei por mim mesmo, declara Mariá, que por ter feito isso e não ter me negado teu filho, o teu único, em verdade te abençoarei e multiplicarei imensamente a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a praia, e a tua descendência tomará posse da terra dos seus adversários. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, por obedeceres a minha voz. Depois retornou Abraão aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Beersheba, e se estabeleceu Abraão em Beersheba. A família de Rapeca. Sucedeu que após estas coisas anunciaram a Abraão, dizendo a ele: Eis que Milca também deu à luz filhos a Nahor, teu irmão, Eudes, o seu primogênito, a seu irmão Buz, e Quemoil, o pai de Arã, e a Casar, Razo, Palras, Yarlaf e Betuel. E Betuel gerou Rapeca. Estes 8 deu à luz Milca e Nahor, irmão de Abraão. E tua concubina, cujo nome era Reumá, gerou ele também a Tabaque, Gachã, Takash e Maaca. Acho que é isso, gente. Vou encerrar por aqui hoje. Vamos até o capítulo 22, né? A partir na sexta-feira a gente volta com mais uma transmissão, dando sequência aqui à leitura da Peshita, tá bom? Peço desculpas aí nesse início, está um pouco conturbado aí nesse período de férias escolares, com o meu pequeno aqui em casa, então a gente teve algumas interrupções, mas faz parte também, né? A vida como ela é, vida real. Quero mais uma vez aqui agradecer quem tem acompanhado a leitura. Não deixe de deixar não deixe de fazer seus comentários, dar suas sugestões, siga o canal, dê o seu like, isso ajuda a gente no engajamento. Siga também a Clima Digital, faça contato com eles se precisar de algum suporte, né, na parte de tecnologia, aí, de suporte na criação dos canais, enfim. Esse é um projeto que está começando agora, mas que tem uma ambição interessante aí no desenvolvimento, no autoconhecimento das pessoas e conseguir trazer coisas diferentes aí para quem tiver interesse, para quem estiver buscando o seu autoconhecimento, tá bom? Obrigado, não esqueça de seguir os canais, como eu falei, e na sexta-feira a gente está de volta. Um grande abraço aí, um bom dia a todos.